E aí pessoal, Econotec SLZ aqui no vídeo. Finalmente, depois de alguns dias utilizando o anel inteligente da Comi, o Comi R02, que está aqui na minha mão, eu tenho algumas coisas para falar para vocês, tanto de pontos positivos e pontos negativos. E sim, esse anel inteligente da Comi, ele tem sim pontos negativos, tá? Primeiro, depois desse dia de uso, que eu lancei aqui o vídeo para vocês, vou deixar aqui na descrição o vídeo do unboxing review. Ele dura a bateria dele, pessoal, assim, com o Bluetooth ligado do celular, por pelo menos 12 horas no dia, ou seja, metade do dia com o Bluetooth ligado, ele vai durar até 5 dias. Foi o tempo que a bateria do Comer R02 durou, com esse tanto de Bluetooth. Ou seja, se você utilizar o Bluetooth pouco menos que eu, ele vai poder durar aí até 7 dias, tá? Segunda coisa, pessoal, tempo de carregamento dele quando ele descarrega. O meu foi de 0% a 100 em 1 hora, tá? Utilizei uma fonte bem fraquinha, mesmo assim ele carregou em torno de 1 hora. Dependendo aí da bateria que você coloca ele, pode durar 1 hora, pode durar menos, pode durar um pouquinho mais só, tá certo? Agora, vamos falar dos pontos positivos que eu olhei. Primeiro ponto positivo, pessoal, foi a parte do sensor de batimento cardíaco, a parte da monitoramento do sono, tá certo? Por quê? Eu utilizei, tá até aqui do lado, ó, para comparar uma Mi Band 8, tá? Aqui versão global. Estava utilizando e quando eu deixava ela aqui, o anel aqui no dedo indicador, sempre utilizando no dedo indicador, tá? Eu estava utilizando a Smart Band aqui. Então eu estava fazendo um meio que comparativo. Como a Xiaomi dispensa comentários se ela é muito boa nos seus sensores, então o que eu estava fazendo? Ao mesmo tempo que eu estava usando o anel inteligente, estava usando aqui a Mi Band para comparar os sensores. O que eu posso dizer para vocês é, a parte do batimento, idêntico. Se foi diferente assim, por exemplo, de 1 ou 2 unidades. Se aqui marcou, por exemplo, 68, aqui poderia marcar o 66 ou 70. Ou o sensor de batimentos batia certinho a unidade aqui. Se um bateu 68, o outro bateu 68 também. Monitoramento do sono, pessoal. Comparando aqui, por exemplo, com a Xiaomi Band e até com esse outro smartwatch que eu usei depois, que é o ZBlaze GTS 3 Pro. A parte do sono, tá? Ela estava dando bem parecida. Então, também a parte de verificação do sono estava contando de forma bem satisfatória, tá? A parte de oxigenação, pessoal, também estava marcando corretamente. Então, de sensor, eu não tive nenhum tipo de problema. Agora, vocês podem estar perguntando, qual é o problema que eu olhei nesse anel inteligente da Comi? O primeiro problema, pessoal, foi o aplicativo dele, chamado Keyring. Assim que eu fiz um unboxing, tudinho, review, baixei o aplicativo, mostrei para vocês, estava utilizando. A gente fez pareamento aqui é super rápido, a conexão também, assim que você pareia, é super rápida entre o seu celular e o anel. Mas o que que aconteceu nesses dias que eu estava usando? A primeira vez que eu parei com ele, a parte de que aparecia contador de caloria, de passos, ele aparecia no aplicativo. Ele fica bem no início, tá? Só que assim, se eu saísse do aplicativo, desconectasse com o Bluetooth e voltasse um tempo depois, ele não mostrava mais a parte de passos, nem calorias, nem nada do tipo lá. Só mostrava a questão do sono, às vezes me mostrava também, e também mostrava a parte do sensor de batimento cardíaco, ou seja, o próprio aplicativo dele não, mesmo que aparecesse sincronizado, que estava sincronizado com o anel inteligente, não me mostrava os dados atualizados. Mesmo que eu atualizasse o aplicativo, ele não sincronizava. Isso permaneceu durante os dias que eu testei, tá? Com essa, vamos dizer assim, essa inconsistência. Mas 2 dias atrás, teve uma atualização na Apple Store, na Play Store no caso, e com essa atualização eu não tive mais problema com a sincronização, ou seja, eu pareava o anel aqui
com o meu celular que está ali, e ele quase que de forma instantânea pegava os dados de batimento, de sono e outros dados e já mostrava no aplicativo. Então, esse problema ele foi corrigido recentemente, tá? Não vi nenhum tipo de problema. Agora, falando nisso de passos, calorias e distâncias percorridas, tá aí uma coisa que eu não consigo confiar. Por quê? Percebam que o anel inteligente está numa posição do dedo, pessoal, que, por exemplo, eu trabalho com TI, tecnologia da informação, então eu preciso fazer muito esse movimento aqui, ó, tá? E os dedos também, ó, até a gente mexendo aqui, tranquilo, a gente faz muita movimentação dos dedos. Então, o que que acontece? Se a gente comparar, por exemplo, a marcação de passos e de distância de uma Smart Band ou de um smartwatch. Como eles ficam nessa posição do pulso, e geralmente eles marcam os passos que a gente dá por conta do movimento do braço que a gente faz ao andar, eles ficam um pouco mais, por exemplo, mais fiel, né, ao que está acontecendo mesmo, por exemplo, ao que eu estou andando, etc. Já o anel, ele está marcando muito espaço. Ou seja, como a gente movimenta muito os dedos, eu não sei como é o algoritmo da Come para fazer essa contagem de passos utilizando o anel inteligente deles. Acontece que, por exemplo, tá dando no anel, vamos dizer assim, que eu dei 4.000 passos, porém se eu olhar no relógio, ele tá dando 1.000 e poucos passos. Então é uma diferença enorme. Então nesse ponto, é um ponto muito ruim que eu acho, e que creio que a Como ele poderia fazer um ajuste via software desse problema, tá? Já para fazer algum tipo de cálculo, por exemplo, nem que não conte todas as vezes que a gente movimente o dedo, algo do tipo, para trazer uma contagem de passos calorias mais, vamos dizer assim, real, tá? Se comparando com um relógio ou um Smart Band. E é isso, pessoal. Esse foi meus pontos positivos e negativos após alguns dias de uso, tá? Testei ao máximo o anel inteligente. Eu, apesar desse problema que eu falei no final, eu recomendo muito ele, tá? Nesses dias, no AliExpress tá tendo aniversário do AliExpress, começou dia 18/3, vai até 27. Eu encontrei esse anel inteligente que eu comprei por em torno de 160, 180 reais. Eu encontrei ele por 48 reais, ou seja, menos de 50 reais no AliExpress, tá? Eu fiz um vídeo e vou deixar também na descrição, no comentário, na descrição e também ele aqui em cima, o link para esse anel inteligente por menos de 50 reais, tá? Qualquer dúvida, deixa aí também nos comentários.